Graça e paz. O Sistema A de Comunicação Rádio e TV lhe deseja boas-vindas ao nosso canal. Dentro de alguns minutos, estaremos começando mais uma de nossas programações online, Culto da Palavra. Estamos estudando uma série sobre aliança com Deus. Aprimore o seu conhecimento por meio do ensino da Palavra de Deus, pois é ela que nos molda para que alcancemos uma vida melhor com Cristo. Igreja Adna, levando você para o caminho certo. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estamos mais uma vez na casa do Senhor para estarmos meditando na sua santa e bendita palavra. Queremos também saudar a todos que estão online conosco. Que o Senhor esteja vos abençoando grandemente. E que a partir de agora todos nós estejamos ligados, sintonizados para ouvirmos aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Vamos dar início ao nosso culto, como sempre fazemos, louvando ao Senhor, que merece toda a honra, glória, louvor e adoração. Se as ondas
Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 4. Que diz o seguinte: Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes uns para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Estamos falando sobre o efeito da fé, ou seja, você não enxerga a fé. A fé, ela é invisível, mas nós enxergamos o resultado da operação dela. O resultado nós enxergamos. E um dos resultados de possuirmos, de termos recebido do Senhor, já falamos que a fé é um dom de Deus. A fé não é produzida em nós, naturalmente, que o homem, ele tem a sua própria fé, mas não é a fé dada por Deus. É uma fé que tem origem aonde parece uma fé. A fé humana, ela não é espiritual, porque a fé genuína é espiritual, mas a fé humana, ela tem uma geração do da pseudo-espiritualidade da alma. Por exemplo, eu falei isso apenas para o elo, ligação. Quantas pessoas não compram o apartamento sem nem ver o terreno?
um condomínio, você nem viu, mas você viu, alguém projetou, né? O arquiteto fez, né, lá o desenho, e é mostrado para você, você, puxa, esse prédio vai ficar lindo, e você paga, sem ver. Essa é a fé humana. Está entendendo? Você viu a foto, gostou, é do jeito que eu quero, tem a piscina que eu quero, tem o quarto que eu quero, você chega e paga. Mas essa não é a fé que Deus nos dá. Amém? Vamos ter a diferença. Porque a fé humana, ela é estimulada por algo que você vê. Você viu a foto, gostou do empreendimento, viu, entendeu? E você crê naquilo que ainda não existe, mas que vai existir, e você paga por isso. Mas eu estou falando da fé que provém de Deus, que é um dom de Deus, que não vem de nós. E esta é a fé sobrenatural, que ela não é, portanto, visível, mas por nós possuirmos essa fé, nós veremos, assistiremos o resultado, aquilo que provém dela. E como eu disse, uma das suas manifestações é algo que Paulo chama de esperança. Esperança. E nós vamos falar sobre a esperança. Porque você pode ter a esperança de que vai receber o seu apartamento ou sua casa no condomínio. Mas eu estou falando de uma esperança que, apesar de você não ver e contrariar todas as expectativas, mas que você espera, não é? Porque você crê, você tem fé. Por exemplo, quando você fala no mundo, aí fora, no mundo vivendo da dicotomia, né? Só a alma e o corpo, o espírito está morto, você fala de uma coisa chamada arrebatamento. Eu duvido que um camarada que não tem o espírito vá crer em arrebatamento. Quem vive na dicotomia da alma e o corpo, não vai crer em arrebatamento. Arrebatamento é só aquele que o Espírito Santo está conectado com o Espírito. E aí o Espírito Santo é que nos traz essa esperança de que de fato haverá arrebatamento, porque a palavra de Deus assim o diz. Estão entendendo? Então é a esperança que vem não daquilo que é normal. Você já viu um negócio desse? Tenta imaginar com a sua mente um arrebatamento. Isso é loucura, pura loucura. A mente humana vai dizer, isso é uma loucura, isso é uma utopia, para com isso. Vai fazer outra coisa, vai cuidar da tua fazenda, vai cuidar de não sei o que, esquece esse negócio, porque isso aí é impossível. A mente humana diz isso, mas o Espírito Santo de Deus diz, está próximo o arrebatamento da igreja. Então nós estamos falando dessa expectativa. Então, portanto, quando a fé ocorre, essa fé em nossa vida, nós passamos a ter uma coisa chamada esperança. A esperança do crente, ela encerra aquilo que Deus preparou no céu. Essa é a maior esperança. Preparou no céu para aqueles que o amam. Por quê, queridos? Só essa expectação do céu é uma esperança tão forte, tão grande, que ela se sobrepõe a toda a esperança que você espera aqui na terra. Não sei se vocês estão entendendo. Essa esperança, essa expectativa do céu, alcançar o céu, ela é tão grande, tão forte, vou repetir, estou repetindo, que a esperança que você tem aqui, ela se torna muito pequena, frente a algo que você não tem. Quem foi que já viu o céu? Teve alguns que tiveram esse privilégio, né? Paulo, João teve a visão da cidade. E aí? Estão entendendo? Então, nós temos que ter essa esperança. Então, a maior esperança, aquilo que nos leva a ter uma esperança, e essa esperança fazer com que nós
consigamos ter esperança em tudo, é a esperança do céu. Se você tem esperança genuína do céu, você espera, tudo acontece aqui na terra. Você não tem dúvida, porque Deus faz qualquer coisa quando você crê que Ele é capaz de te levar ao céu. Estão me entendendo? Então por isso que eu disse que a esperança do crente encerra aquilo que Deus preparou no céu para todos que o amam. E aí vem uma coisa muito importante. Paulo diz aqui, que eu já li, porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então a esperança, a fé, ela move. E quando você tem esperança, você também abençoa o outro. Você espera que o outro também alcance o que você alcançou. Bom, em 1 de João 3:3, 1 João 3:3, fala uma coisa interessante, que diz: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, falamos muito ano passado sobre santificação. Mas para que nós procuremos a santificação, nós precisamos ter a esperança nele. O que faz nós nos afastarmos do pecado, nos afastarmos de tudo aquilo que transgride a soberania e a vontade de Deus, é exatamente essa expectativa, essa esperança. Amém? Qualquer que nele tenha essa esperança, ele, portanto, purifica-se a si mesmo. Aqui em Colossenses, nós falamos de algo muito importante. No versículo que eu li aqui, no versículo 4. Porque esta esperança, aliás, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes um para com os santos, por causa, e vocês têm essa fé e esse amor que você tem para com os outros, por causa da esperança que em vós está reservada. Então nós vemos duas coisas importantes aqui. Temos duas palavras importantes. Aliás, três: a fé, que gera o amor, e a esperança. Amém? 1 Coríntios diz 13:13 que estas três permanecem, e Paulo até elege como amor, a mais sublime, porque é aquela que nós vamos viver, a esperança de vivermos amando a Deus para sempre, E agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor, que é a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade, certo? Por quê? A fé nos dá uma perspectiva de esperança, e a esperança está com Ele, e quando estivermos com Ele, nós vamos amá-lo para sempre. É isso que Paulo está dizendo aqui. Amém? Então, mas precisa estar em nós o quê? Os três elementos: fé, esperança e amor. Amém? Precisa estar aqui, permanece. Permanece a fé, porque sem a fé você não vai ter esperança. Com esperança você vai ter amor, mas você vai chegar aos céus, e aí você não vai precisar mais de fé para estar no céu, nem de esperança, porque você já alcançou a plenitude e vai viver agora para sempre em amor. Amém? Então, estamos entendendo isso? Mas nós precisamos ter essa esperança para conseguirmos essa realização, essa realidade, que é realmente atingirmos todos os objetivos que estão propostos por Deus para mim e para você. Quando estivermos lá, nós atingiremos com certeza. Amém? A esperança é uma das maiores bênçãos que recebemos da parte de Deus no momento em que nós nascemos de novo. A esperança é uma bênção, porque é a esperança que não nos deixa ficar desesperados. Vocês estão entendendo? Porque existem situações que eu passo, que você passa, que nos leva ao desespero. Por quê? Porque nós somos alma vivente. E há momentos que a angústia, os nossos sentimentos são muito fortes na nossa alma,
E é preciso um poder muito forte do Espírito para neutralizar as consequências que a nossa alma programa. O suicídio, por exemplo. Tem muita gente se suicidando, mesmo tendo a palavra enxertada, porque a crise foi tão forte e ele não teve a esperança. Quem tem esperança da vitória não se suicida, porque sabe que Deus vai dar a vitória. Bom, eu tenho um exemplo que eu vou contar para vocês, eu já contei aqui, mas estamos contando. Eu escutei uma palavra do pastor, ele no início que eu ouvi era Paul Yong Cho, depois ele mudou para David Yong Cho, mas não importa. Portanto que é o homem de Deus, isso foi em 93, faz algum tempinho, né? Talvez muitos aqui não tivessem nascido, mas foi em 93 que eu tive uma palestra dele em São Paulo, na igreja, no Belenzinho, em São Paulo, né? Naquela época, de cada estado foram 2 pastores, porque não cabia no Belenzinho todos os pastores do Brasil, vocês entenderam? Então, e aqui do Mato Grosso eu tive o privilégio de ser um deles. Foram 2 pastores de Mato Grosso e eu tive o privilégio de ser um deles, que fui para o Belenzinho lá para ouvir. E todo mundo queria ouvir o Paul Yong Cho, porque ele tinha na época a maior igreja do mundo, 800 mil membros, mais do que a população de Cuiabá, era a igreja que ele, isso em 93. E todo mundo queria ouvir o sucesso do homem. E uma das coisas que eu mais gostei é que nós ouvimos ele falar de manhã, de tarde e de noite, e ele não falou de nenhum sucesso. Ele só falou dos erros que ele cometeu e como Deus corrigiu. E um dos erros que me marcou foi que Deus mandou ele construir o templo, que na época ele tinha lá, cabia 25 mil pessoas sentadas lá na Coreia. E ele disse: mas um templo desse, Senhor, mas eu não tenho coragem de fazer. Então, para saber que és tu que estás ordenando, eu quero um terreno. E o terreno que ele pediu era como, por exemplo, Deus manda construir um templo magnífico, e eu digo: Senhor, se é de ti, eu quero que o terreno seja na esplanada do ministério em Brasília. Negócio impossível, não é verdade? Fazer um templo na esplanada do ministério em Brasília. Foi mais ou menos, eu estou falando a comparação, que ele pediu isso aí. Para a prova de que era Deus que dá essa prova. O terreno era, entendeu? Semelhante a um pedido desse. E Deus deu o terreno. Aí ele animou. Ele disse: um terreno nesse lugar é impossível, mas agora eu estou animado, sabendo que é Deus que está à frente. Ele se animou, começou a construir, e tudo ia dando certo. E aquele templo magnífico, ele disse: para administrar esse negócio, eu tenho que construir agora a parte administrativa, porque estava construindo só o templo. Aí ele começou um edifício de 7 andares. Não era tão alto, 7 andares. E começou. Chegou no meio da construção, já tinha se levantado a igreja, tinha se levantado o edifício. E aí, queridos, a igreja entrou numa crise financeira. Até então tudo estava dando certo, mas a igreja entrou numa crise financeira que ele não tinha mais dinheiro. E ficou tão ruim porque ele estava devendo na cidade inteira, ao ponto de que, aonde ele passava, todo mundo gritava: ó o caloteiro, lá vai passando o caloteiro. Ele não aguentou isso aí. E ele disse: olha, ele chegou, orava, jejuava, nada acontecia. Todo mundo chamando ele de caloteiro. Aí chegou um dia que ele chegou, sabe o que eu vou fazer? Subiu no último andar, no 7º andar do edifício, e subiu na janela para pular, para se suicidar. Foi ele que contou. Paul Yong Cho ia se matar. Quando ele estava subindo na janela, no peitoral da janela, o Espírito Santo falou: Cho, você pregou e milhares de pessoas aceitaram, e estão indo para o céu, e você agora vai entregar sua alma ao diabo. Ele disse: não vale a pena estar vivendo a vida que eu vivo, porque aí ele começou a culpar Deus. Eu fiz prova,
Eu disse que não podia. O Senhor me deu o terreno. Todas as provas que eu fiz, o Senhor deu. Eu comecei a construção, fiz tudo. E hoje eu sou o caloteiro de Seul. Por onde eu vou. Então eu prefiro morrer do que viver a situação que eu estou. O Senhor não me mata, o Senhor podia me matar. Como o Senhor não me mata, eu vou me matar. Aí o Espírito Santo falou: show. Realmente eu mandei você construir, mas mandei fazer o templo. Não mandei fazer esse edifício. Vocês entenderam aí? Eu mandei você construir o templo. Eu não mandei fazer esse prédio que você está se matando nele. Aí ele desce da janela, entendeu, ele reúne a igreja, e aí ele pede perdão, diz: tudo que está acontecendo, a culpa é minha. Tudo que está, essa crise toda que a igreja está vivendo, eu sou o culpado. Porque eu não orei, não pedi a Deus para construir o prédio, o edifício que está ao lado. E essa é a razão de nós estarmos vivendo isso aí. E ele pediu perdão à igreja, disse: mas a igreja me perdoa. Ele pediu perdão, a igreja orou. E ele disse que as pessoas que não tinham dinheiro, as mulheres, passavam a tesoura no cabelo e entregavam o cabelo para fazer peruca. Como oferta. Não tinha dinheiro, cortava o cabelo e dava peruca. Gente trazia prato, ia em casa e via qualquer relíquia, tudo que tinha, e começou aquele mover. E o mover foi muito forte na igreja. Mas as dívidas eram muito altas. E ele começou realmente a pagar. E houve um mover. E ele ficou animado. Começou a ter esperança. E aí, ele vai um dia, ele ora de manhã. Aí Deus diz para ele: show, bota o teu melhor terno, gravata, tal. Ele pôs. Pega a avenida tal. E ele pega a avenida. Aí ele diz: show, o presidente do banco tal, é um banco americano, está aí. Veio visitar, fazer uma visita à agência. Vai falar com ele. Aí o show entra no banco, bem vestido, estava de terno, né? Por isso que eu creio, né, o pastor, né, com terno e gravata, o pessoal já olha de outro jeito. E olhou, aí disse: pois não, senhor, eu quero falar com fulano de tal, o presidente do banco. Como é que o senhor soube que ele está aqui? Quem é o senhor? Aí o Espírito diz que é ministro. Ele disse: eu sou um ministro. Não falou que era do evangelho, mas sou um ministro. Ah, pois não, sim senhor. Aí levou ele à frente do presidente do banco. Queridos, eu não lembro o valor, se era 2 milhões de dólares. Era um valor altíssimo, que ele precisava para terminar o templo. Era uma grana assim fenomenal, um negócio assim que era milhões de dólares, você entendeu? Ele precisava. E ele: pois não, todo Deus senta aí e tal. Não, eu sou pastor. Aí o presidente do banco: meu pai foi pastor. Presidente do banco, né? Americano, entendeu? Filho de crente. Mas o que é, pastor? O que o senhor quer? Ele disse: eu preciso. Ele falou, não sei se era 2 ou 20 milhões, era um negócio alto, não sei se era 20 milhões de dólares, um negócio alto. Aí o presidente do banco disse assim: você quer esse dinheiro? Ele contou a história, para terminar o templo, assim, assim, assim. Ele disse: mas o que é que você oferece para o banco? Para o banco te dar emprestar um valor desse. Ele disse: eu ofereço 300 mil contas. Você entendeu? Eu ofereço 300 mil contas bancárias. O presidente disse: você faz isso? Faço. Então vamos assinar. Chegou na igreja e disse: todo crente aqui, tem que abrir uma conta aí no banco tal. Foram meses de fila, que 300 mil pessoas, você entendeu? Abrir conta, era fila. Ficou meses, a fila na calçada lá, e o pessoal abrindo conta no banco. Ele terminou o templo. Vocês estão entendendo? E ele contou isso aí. Mas houve um momento na vida dele que ele perdeu a esperança, que ele ia tirar a sua própria vida. Mas aquele que é guiado pelo Espírito, ainda resta a esperança. Ainda há esperança.
ainda sempre restará a esperança, porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles não podem perder a esperança. Amém? Porque a esperança é algo que provém de Deus. Vocês entenderam? Estou contando essa história porque está aqui pertinente o que nós estamos falando. Nós não podemos perder a esperança, mas existem momentos que as nossas emoções, estou repetindo, e quando o professor, quando ele fala 2, 3 vezes, é que algo é muito importante, né? Lembra que eu sempre falo isso? Né? E Jesus também, quando ele fala muito aí, vocês vão ver que tem bastante versículos sobre esperança, né? Sobre fé, vocês viram aí, né? Como também de santificação. Vocês estão lembrados que, né, aquela questão da língua foi terrível, né? Nossa, eu falei sobre a santificação da língua, falamos mais de 70 versículos. Então é um negócio que é importante ou não? Importante. Tá bom? Então estou perguntando. Existe momento em nossas vidas que nós podemos ser traídos por nossa alma. O inimigo realmente é ele que tem o título de ladrão. Esse título quem deu a Satanás foi quem? Jesus. Jesus dele disse que ele é ladrão, salteador. Ele é ladrão. Ele é ladrão. Mas você sabe qual é a principal arma que Satanás usa para nos roubar? Sabe qual é? A nossa alma. Ele conseguiu isso lá no jardim do Éden. Foi assim que ele conseguiu. Mas não foi? Chegou para Eva e disse: não é assim que Deus falou. Se você comer desse fruto aí, Deus Ele não quer que você coma, porque você vai ser igual a Ele. Tal, uma cor. Aí, o que Eva viu? Esse fruto é bom, ele é bonito, ele deve ser muito saboroso. Vocês entenderam? Nossa vida espiritual sempre vai ser roubada através de um processo maligno, mas usando a nossa alma. Porque é aqui que está a essência da nossa vontade. E você às vezes sente vontade de fazer coisas que vai lhe trazer grandes prejuízos. Mas é isso que o inimigo quer, é lhe causar prejuízo, é me causar prejuízo. Para que eu tome atitudes que venham me trazer grandes prejuízos, mas que satisfaz a vontade da alma, satisfaz o ego, satisfaz o desejo de eu sou. Não, comigo é assim. Não. Minha família sempre foi assim, ó. Bateu, levou, e eu não vou mudar. Mas a Bíblia diz que você foi criado pelo governo da alma, a alma te governou sempre. Mas você hoje é governado pelo Espírito, porque quando você nasceu de novo, e você ao nascer de novo, nosso espírito é recriado. Nosso espírito estava morto realmente, e nós vivíamos sobre corpo e alma. Mas agora é o espírito que foi recriado, e você tem que agora viver, não segundo a carne, não segundo a sua alma, mas segundo o Espírito. Essa é a vontade de Deus, e nós temos que ter essa esperança. Muitas vezes nós cometemos deslizes e entristecemos, ficamos no Espírito Santo de Deus, e aí vem aquele negócio: agora não tem mais jeito, já que você fez essa besteira, agora cai na gandaia. Já que você fez isso aí, ó, isso agora não tem mais jeito, vai logo, te lambuza. Você sujou, né, como ovelha, né, sujou a patinha, né. Não, agora joga lã, toda lã, se lambuza mesmo, porque tanto faz a patinha como tudo é a mesma coisa, é pecado. Então vai, não é por aí. Amém? O inimigo, ele quer sempre nos trair, e nós temos que estar vigilantes. Mas quem tem esperança, e eu estou falando da esperança que vem do Espírito, você vai conseguir vencer. Amém? A vitória está na vida daquele que não pode viver como os demais, que não tem esperança. Mas vamos ler isso aí. Paulo fala: nós não podemos ter o comportamento daqueles que não têm esperança, porque nós temos a esperança, e nossa esperança é Cristo. Cristo é esperança nossa, e quem tem a Cristo não pode levar uma vida
como uma vida normal como a dos outros, porque nós temos a Cristo. Vamos continuar? O apóstolo Pedro, ele também diz algo fantástico. 1 de Pedro, capítulo 1, o versículo 3, ele fala, que a gente tem que falar também está mostrando a palavra, né? Porque é a palavra que, não é verdade? Não é a palavra do Edivaldo, é o que a Bíblia diz. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Viva esperança, não é uma esperança morta, porque Jesus vive, e se Ele vive, a nossa esperança é em quem vive, e quem vive é Jesus. E aí ele explica, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vocês entenderam? Se Ele ressuscitou, e Ele é a nossa esperança é viva, não é morta. É a palavra que Deus deu. Vocês estão entendendo? Aí, queridas, vai no versículo 5 agora. Dá um pulinho ali, vai no 5. Aí vem, mediante o quê? A fé. Estamos falando de fé. Que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Nós estamos vivendo no último tempo. Está prestes para se revelar. Essa é a nossa esperança. E é o que nos faz viver. E é o que nos faz caminhar. É o que nos faz prosseguir. É essa viva esperança e de que está prestes de se revelar. Essa grande esperança que todos nós temos, que é um dia um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Amém? É a esperança do casamento. Louvado seja Deus. Nós precisamos estar, queridos, orando. Precisamos orar nesse sentido. Para nós termos essa esperança sempre viva. E nós precisamos estar orando. Precisamos de oração. Precisamos que o Senhor esteja, entendeu? Estamos na presença dEle, orando. Porque a gente desanima. Eu já disse para vocês que é um dom. Eu não sei, não posso chamar que dom é esse, mas não quero explicar, não explico. Mas eu disse para vocês que não são todos os momentos. E não são todas as orações que eu faço. Eu deixo muito claro isso. Senão todo mundo quer que eu ore e acha que tudo que eu orar vai acontecer. Não. Alguns momentos e alguns motivos que a gente ora, e aí eu sei quando a oração é respondida. Entenderam isso? Não são todas as vezes, não são todos os momentos, mas existe um momento que eu sei. E às vezes, não é, eu descanso um pouco, mas a coisa só vai piorando, e eu volto, Senhor, será que eu fui enganado dessa vez? Não é? Porque e o Senhor sempre renova. Entendeu? Eu digo assim, eu vou desistir porque eu acho que isso aí não é do teu agrado, porque a coisa não está fluindo. Aí quando eu falo isso, Senhor, né? Aí Ele renova a esperança. Aí Ele diz, não, fica tranquilo, eu prometi, vou dar, entendeu? Eu sinto, tua oração já foi respondida. Tua oração já foi, eu não vi acontecer, mas Senhor, eu não vi acontecer, mas já está comigo. Então nós precisamos estar orando para que nós tenhamos a nossa esperança vivificada através do Espírito Santo, que nos dá essa convicção. Eu estou no comando, fica tranquilo. Mas seres humanos como eu e você, nós ficamos aperreados, né? Porque a gente tem um costume de dizer, eu acho que essa providência aí vai ser a semana que vem. E passa a semana e nada acontece. Aí você, Senhor, né? Aí o Senhor pode dizer, mas você que marcou a semana, eu não marquei.
Você aqui na sua mente, na sua alma, calculou que era, mas o tempo é meu. Está entendendo? Então nós precisamos estar sempre orando, porque existe a esperança, e essa esperança precisa ser viva em nós, para que nós prossigamos crendo de que a vitória virá. Porque nada, tem coisas que Deus faz instantaneamente, mas tem coisa que Deus, entendeu? Vai trabalhando em nós. Às vezes trabalha na ansiedade. Tá tempo, né? O ansioso está perdendo a esperança. Ansiedade. E quando você fica muito ansioso, você está deixando de crer pela fé no que a palavra diz. O que é que a palavra diz? 1 de Pedro 5, né? 7. Acho que é 7, 6, é por ali, vai. Né? Que a cabeça falha, assim, os números, né? Mas ainda está funcionando, ó. O que é que a palavra diz, ó? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem. Quando nós nos envolvemos na ansiedade, ficamos desesperados, aí Deus diz: vem cá, o que é que você deixou de crer? Cadê tua fé? Não, a fé não é que aquilo vai acontecer, mas a fé está em você crer que Jesus disse: ó, eu tenho cuidado de vós. Pode lançar sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. É crer no que Ele diz. E se você crer no que Ele diz, as coisas vão acontecer, porque Ele é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Nós falamos na virada do ano que esse ano de 2018 é um ano de restauração. Mas nós estamos iniciando o ano falando de restaurar a esperança. Coisa linda, hein? Vocês estão vendo aí que coisa maravilhosa? Restaurar a nossa esperança, para que ela viva, uma esperança viva. Uma esperança viva, uma esperança viva, ela tem que ser viva. Minha filha, coloca essa 1 de Pedro aí, esse é um negócio lindo mesmo. 1 de Pedro 1, 3. Nós estamos, entendeu? É um culto que é devagar mesmo. Não adianta eu estar aqui correndo, né? Porque restauração tem hora que demora. Não é verdade? Construção você constrói mais rápido, mas restauração demora mais um pouco. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, não é porque nós merecemos, nos gerou de novo. Para quê? Para uma viva esperança. Se sua esperança estava morta, Jesus está aqui para revivê-la. Porque Ele é o doador da vida. Ele disse, mesmo que esteja morto, mas Ele faz viver. Se a sua esperança morreu, o doador da vida está aqui dizendo: ó, eu quero que você tenha uma viva esperança. Se você crê que Jesus vive, Ele pode vivificar a sua esperança. E só Ele pode fazer isso, porque Ele vive eternamente. E Ele tem o poder da vida e da morte. É Ele que tem. Mas Ele não quer que nós morramos. Ele disse: eu não vim ao mundo para você morrer. Eu vim para o mundo para desfazer as obras de Deus, para que você viva. Deus quer que nós vivamos. E uma das coisas que Ele quer que seja mantido vivo é a nossa esperança, que é Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Bom, nós vamos ver pelo menos a esperança em 3 aspectos distintos. Eu já falei a nossa esperança em Cristo. Em Cristo. Nossa esperança em Cristo. E nós temos que crer em alguns princípios, em algumas ações que o Senhor faz, porque
o Senhor, Ele nos reconciliou com Deus. Colossenses 1:20, querida, coloca aí, Colossenses 1:20. E nós vamos ver que o sangue de Jesus, a vida que Ele derramou aqui na terra, veio tal efeito. E havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Isso é profundo, que dá para a gente aí até parar aqui e deixar outra terça-feira só falando nisso. Olha aqui, ó. Por meio da cruz, do seu sangue na cruz, ele, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas. Não foi só eu e você, todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Jesus fez um processo extraordinário. Ele reconciliou consigo mesmo. Ele restaurou consigo mesmo todas as coisas. Todas as coisas. Bom, eu vou abrir um parênteses para você entender que fica fácil você ver o que Deus está fazendo na terra. Mas Deus fez alguma coisa, restaurou alguma coisa no céu? Com certeza. Primeira coisa, queridos, antes da crucificação, antes de Jesus ter dado a sua vida na cruz do Calvário, não tinha homem no céu. Não tinha homem no céu. Tinha algum homem no céu? Não tinha. Tinha o verbo, que era a ação da palavra. Mas depois da cruz, o céu mudou. Tem um homem assentado lá, ao lado, né, do Pai. Mudou. Tem uma cadeira com um homem sentado. E o que é que mudou no céu? Porque depois da cruz, não foi isso que reconciliou. Eu pulei a terra, né, e botei no céu, porque na terra a gente vai falar bastante. Mas só para você entender o que reconciliou também no céu. Não houve só na terra, foi também no céu. E o céu, ele já está preparado, certo? Lugar que se tem um homem, é sinal que tem lugar para os outros homens. No céu nunca teve homem, mas já tem. Significa que tem lugar para mim e você. Entendeu? Mas um homem que não foi, vai precisar ter uma geração nova. Porque esse homem que vai para o céu é um homem espiritual, que tem que ter espírito. E quem está morto espiritualmente não tem lugar lá. Porque corpo, entendeu? E alma. Porque toda alma que pecar, o que é que tem? Morrerá. Agora, o espírito não. Na cruz do Calvário, houve a possibilidade agora de nós sermos gerados novamente espiritualmente. Voltando lá para o Éden, né? O jardim, vocês sabem que tudo está no jardim, né? Foi lá que tudo aconteceu, nós temos que voltar lá. Como é que Deus fez o homem? O homem tinha espírito, sim. Eu falei aqui na ceia, uma tricotomia, ele tinha. E Deus ainda avisou para ele: meu filho, não come dessa árvore, porque senão você vai morrer. Só que a morte aí não era morte bios, porque a morte bios, ele foi feito da terra. Ele precisava, para viver, comer da árvore da vida. E aí foi desconectado espiritualmente. E o homem passou a viver conforme ele quer, ele deseja, ele faz, quer viver segundo a sua alma. Mas Jesus na cruz do Calvário restaurou. Olha que coisa linda. Foi após a cruz do Calvário que aí houve um novo nascimento espiritual. E agora,
nós reunimos a condição daquele que está sentado. Jesus, ele nasceu de mulher, tinha osso como eu e você, tinha sede, tinha fome, tinha baço, coração, palpitava, cansava, entendeu? Tinha, mas ele tinha também uma alma, mas ele tinha sobretudo o mais importante, ele tinha o quê? O Espírito. E esse mesmo Espírito que estava em Jesus, agora está em nós. E é por isso que a Bíblia diz que no arrebatamento é o Espírito Santo que vai levar a noiva. Porque você só sobe, eu só subo, nós só subiremos se estivermos conectados com o Espírito. Bom, mas o que mudou no céu? Jesus falou. Bota ali João 14. Olha que mudou no céu. Olha que mudança extraordinária. Porque Israel, ele está esperando o reinado na terra. E vai ser na terra mesmo. A terra é para judeu. É para o Messias vai governar a terra com eles mesmo, entendeu? Mas aqui 14, começa ali pelo 4, por favor. É isso aí. Aliás, no primeiro. Bom, primeiro é melhor o primeiro. Não se turbe o vosso coração, não fiquem perturbados, tenham esperança, fiquem tranquilos, credes em Deus, crede também em mim. 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Tem mudança ali, tem mudança lá. Sabe por quê? Porque Jesus foi preparar lugar para mim e para você. Não tinha a menor condição. Mas o que houve na cruz, estou falando do que Pedro falou, reconciliando todas as coisas, na terra e no céu. O céu também sofreu um processo para que nós pudéssemos estar lá. Olha o que Jesus fez, que dá algo extraordinário. Está me entendendo? É coisa maravilhosa. E como é que nós não vamos manter a nossa esperança viva com privilégios tão grandiosos como esse? Só pensar nisso já é razão para a gente, dar um chute nas aflições, entendeu? E, Senhor, a ansiedade, Senhor, toma conta dessa ansiedade, leva essa ansiedade, porque eu creio que Tu vais continuar cuidando de mim. Tu tens cuidado, vai ter cuidado. Nós estamos passando um momento, difícil, mas o crente não pode perder a esperança. Eu vou dizer uma coisa, eu já falei o ano passado. Sabe quem é que vai restaurar esse país? Sabe quem é que vai dar condições de novos empregos, de prosperar esse país? Sabe quem é? A igreja. Pastor, E vou dizer uma coisa, só ela tem condição. Você acha que no mar de lamas que estão vivendo tem condição? Não tem. Mas ainda na terra tem um povo. Tem um povo. E esse povo, o dono dele é o dono da prata, do ouro. O dono desse povo é doador da vida. O dono desse povo é aquele que faz qualquer coisa. Nada é impossível para ele. Tudo é possível para o dono da igreja. Tudo é possível. E se essa igreja buscar, Sildon Crônicas 7,14, bota aí. Olha, a resposta na Bíblia. Não, pastor Edivaldo, o senhor está cheio de fé hoje. Não,
Estou falando que a Bíblia diz, ó. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Reconstrua a sua esperança e pode orar que Deus vai fazer. A igreja está precisando disso. A igreja não precisa estar se envolvendo em política. A igreja não precisa dizer, ô Ismael, você vai ser meu candidato, porque você... Não, não. A igreja já tem aqui aquele que pode mandar e mudar todas as circunstâncias. É o nosso Deus. Deus diz, se o meu povo se humilhar, orar e buscar, eu vou sarar a terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não sou eu que está dizendo. Sabe quem diz? O Todo-Poderoso. É Ele que diz. É Ele que diz. Glória a Deus. Nossa esperança em Cristo. Glória a Deus. Colossenses 1:20. Paulo tem uma inspiração fantástica. Queridos, essa mensagem de reconciliação, ela é anunciada através da esperança do Evangelho. Eu falei Colossenses 1:20, agora eu coloco o 23. Isso. Se na verdade você quer a esperança renovada, a reconciliação de tudo, ó. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual Paulo diz, eu Paulo, estou feito ministro. Mas volta lá a primeira parte. Você quer que haja essa reconciliação total, essa reconstrução total? Você precisa permanecer fundados, fundamentados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho de Cristo Jesus. Quando ele fala Evangelho, é o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Estão me entendendo? Glória a Deus. E eu quero dizer o seguinte: essa reconstrução, essa restauração, coloca aí minha filha, Tito 2:11. Tito 2:11. Ela é oferecida não só para mim e para você. Olha a inclusão que é feita aqui. A igreja inclusiva. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Vocês estão vendo que inclusão? O Evangelho de Jesus é inclusivo. É inclusivo. Todos, foi para todos. Todos têm esse privilégio. Todos os homens. 1 Timóteo 1:1. E essa, nós vamos parar por aqui, que vai haver ceia. Eu quero deixar esse versículo, que terça-feira que vem a gente continua exatamente aqui. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Está aí. Cristo, esperança nossa. Lindo, né? Nós precisamos viver isso aí. Nós não podemos ter uma fé e uma esperança semântica. Ela precisa ser vivida. É vivida. É vivida. Agora,
dá vontade de continuar, né? Então, mas coloca aí para terminar mesmo. Mateus 12, 21. Cristo, esperança nossa. Cristo, Jesus Cristo é nossa esperança. Mateus 12, 21. E no seu nome, isso é lindo, e no seu nome os gentios, nós esperaremos, glória a Deus, é no nome dele, coisa linda, né? Cristo, esperança nossa, e no seu nome, nós, não somos judeus, mas nós gentios, vamos esperar nele. Vamos ficar de pé, fazer uma oração. Eu estou animado hoje porque tá lindo esse negócio, não dá? Dá vontade de sair, coisa linda. É Deus, é a palavra renova, a palavra traz vida, a palavra traz renovo, reconstrói. É a palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós acabamos de ministrar a tua palavra. Não é a nossa palavra, mas a tua palavra. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a tua palavra. E nós estamos ministrando sobre a fé, sobre a esperança, Senhor. E Jesus, tu és a nossa esperança. E nós queremos, Pai, nessa noite, que tu estejas restaurando, revivendo, restaure, reviva. Senhor, venha realmente trazer um renovo de vida em que a nossa esperança em Ti seja revivida. Senhor, e só Tu podes nos dar essa nova vida para estarmos esperançosos em Ti. Porque, Senhor, esse é o desejo do Teu coração, que nós esperemos em Ti, porque Tu és a nossa esperança. Pai, no nome de Jesus, que a tua igreja esteja se levantando na terra e que haja uma restauração, que haja, Senhor, um profundo alinhamento contigo, para que seja restabelecido a nossa fé. E havendo fé, certamente haverá esperança, e a nossa esperança és tu, e nessa esperança nós iremos caminhar em meio a dificuldades, em meio aos problemas, mas crendo que verdadeiramente tu és o nosso alvo. Cristo, esperança nossa, nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Tu és a nossa esperança. E nós aguardamos o dia glorioso, porque nós te amamos. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor nos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Eu vou até falar disso, provai-me nisto. Tem muita gente querendo provar Deus e outras coisas, mas é nisto. O dízimo. Tem muita gente que quer, não, né? Provai-me nisto. 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Eu estou sendo só um instrumento de verbalizar essa palavra que não é minha. Quem assina com todas as letras chama-se o Senhor dos exércitos. E nele nós podemos confiar. Amém? Você que está também em casa, eu quero agradecer por sua contribuição. E você pode continuar usando os mecanismos que foram criados, como transferência, ou irmos na sua casa, pegar o seu dízimo, a sua oferta. Enfim, use os mecanismos disponíveis que a igreja está colocando. E que a bênção do Senhor seja real em suas vidas. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua igreja,
reunida, e também aquela que está nos seus lares, está em suas casas, nos seus ambientes de trabalho, seja aonde estiverem, Senhor, que eles também sejam abençoados e que eles sejam motivados a continuarem sendo fiéis a Ti, porque a fidelidade ao Senhor que vai nos conduzir a termos uma vida próspera, que em meio à calamidade, em meio a problemas, em meio à turbulência que está ocorrendo, mas nós estamos em um voo seguro. Nós estamos, Senhor, porque Tu és, Jesus, o piloto. Tu és o piloto dessa nave. E nós estamos caminhando. E que os Teus filhos sejam grandemente abençoados, Senhor, mesmo vivendo provações, mas que eles façam a diferença. Por quê? Tu mandas, Senhor, que nós Te provemos nisto. E a fidelidade dos Teus filhos, Senhor, eles estão, portanto, carentes e necessitados. E nós estamos aqui, Pai, profetizando a Tua bênção, o milagre, a prosperidade sobre a vida de todos, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre todos nós, agora e para todos sempre. Todos digam amém. Projeto especial para abençoar vidas. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata.